Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao curso Damásio. E se você clicou nesse vídeo, se você está querendo assistir esse vídeo, é porque você tem curiosidade de escolher uma segunda fase para a sua prova da OAB. Eu costumo dizer que grande parte da sua vitória na OAB é, sem dúvida nenhuma, uma grande escolha de segunda fase. E aí vocês perguntam, ai meu Deus, o que eu vou escolher agora, professor? Eu vou escolher uma matéria que eu tenho mais afinidade, eu vou escolher uma matéria que me falaram que é mais fácil, ou eu vou escolher uma matéria que alguém me disse que é melhor? Não é assim, tudo bem? Não é assim. Antes que a gente comece, se você não me conhece, eu sou o professor Roberto Rósio, dou aula de processo civil aqui, e sou coordenador da segunda fase de civil junto com o professor Maurício Bunazar, tá bom? Vamos lá, vamos começar a pensar na sua segunda fase. Imagina só que você agora clicou nesse vídeo, começou a assistir esse vídeo e fala assim, professor, eu acho que eu quero escolher civil. Ou eu estou em dúvida entre 2 ou 3 matérias. Vamos partir de uma premissa. A premissa é a seguinte, eu não quero que você esteja em dúvida entre todas as matérias, tudo bem? E aí a gente está com um problema, porque não é possível que você esteja em dúvida sobre qualquer tipo de matéria. É claro que a gente fica entre 2 e 3, isso é normal. Agora, todas as matérias não, tudo bem? Aí você me pergunta assim, professor, como é que então eu vou escolher a minha segunda fase? Eu costumo dizer o seguinte, imagina só se você senta na sua prova e acha a prova super difícil, o que é bem comum acontecer, concordam comigo? Vocês acham a prova difícil. E aí você fala assim, meu Deus, eu não tenho essa prática, eu quero dar uma olhada de como funciona isso. Se você já teve alguma experiência nessa área, você vai saber se virar na prova, concorda comigo? Agora, se você nunca nem olhou para aquela área, nunca praticou aquela área, eu já não aconselho. Por quê? Porque você não vai saber se virar, deu para entender? Então, o primeiro critério para você escolher uma segunda fase, sem dúvida nenhuma, é a experiência na área. Se você já estagiou num escritório, já trabalhou com direito civil, é isso que você vai tratar, tudo bem? Não tem nem dúvida. Pode escolher ser direito civil sem problema, porque se você tiver alguma dificuldade na hora da prova, você resolve, você lembra da sua prática. Perceberam? Então eu acho que vale muito a pena. Agora vamos pensar. Talvez você esteja me olhando assim para mim, falando assim, professor, mas e quem não tem experiência em nada, né? A primeira coisa, o primeiro passo para você escolher a sua segunda fase sem experiência é afinidade com a matéria. Você tem que gostar da matéria, deu para entender? Você teve, basicamente, direito civil, direito material, durante 5 anos da sua faculdade, concordam comigo? 5 anos. E todos os anos a gente teve direito civil. E processo civil, provavelmente, entre 3 e 4 anos da faculdade. Então, vocês já tiveram muito tempo dessa matéria, tanto desde o primeiro ano até o último ano. Então, vejam. Certamente, você teve um professor que você teve afinidade. Certamente, alguma matéria de direito civil você também gostou, né? E, ao mesmo tempo, vem aquela dúvida. Professor, e se eu gostar de civil, mas tiver medo? Olha para mim. A maioria que pensa assim, eu gostaria de tirar esse mito do coração de você, tudo bem? Ah, professor, mas civil me disseram que é o que tem mais peças. Será que isso é verdade? Eu vou responder nesse vídeo. Será que civil tem tanta matéria, muito mais do que as outras matérias? Eu também vou responder nesse vídeo. Fiquem tranquilos, tá bom? Agora, de verdade, você precisa gostar dos professores. Eu, processo civil, o professor Leandro em processo civil, professor Maurício Bunazar, Marcelo Marinelli, o professor Murilo Cerchieri, Paulo Henrique, o professor Ralfo, tudo bem? O professor André Barros, todos nós formamos uma boa equipe de segunda fase, tá bom? É bem verdade, o professor Cristiano Cassetari também, né? Nós formamos aqui uma segunda fase tão completa, mas tão completa, que você acaba tendo aula com cada professor com a sua especialidade. Então é muito legal. Direito do consumidor com o professor Murilo e assim vai. Então a gente tem aqui uma equipe super legal. Agora, quais são as dúvidas? Vamos desconstituir os mitos para a gente olhar aquilo que você realmente vai escolher. A primeira dúvida do aluno ao escolher civil é a seguinte. Põe na tela, por favor.
A primeira dúvida é: quais peças podem cair na segunda fase de direito civil? Será que nós temos, na verdade, 10.000 peças, como alguém já disse? Será? Claro que não. Tudo bem? Claro que não. 10.000 peças é doido. Lógico que não. No fundo, todas as peças em direito civil, a gente costuma brincar, elas se resumem em 4 peças. E olha o que eu estou dizendo com experiência, deu para entender? Com experiência. Se você escolher direito civil, nós vamos te ensinar a fazer 4 peças. Com base nas 4 peças mestras, vocês conseguem fazer qualquer tipo de peça. Vamos ver? Primeira peça, olha só, 4, tudo bem? Primeira peça, petição inicial. Primeira peça, petição inicial. Segunda peça, contestação. Segunda peça, contestação. Terceira peça, um recurso com peça de interposição. E, por fim, a quarta peça é um recurso sem peça de interposição. Esses são os modelos que vocês vão encontrar em direito civil. Professor, é só isso? É, eu garanto para você. Agora, se isso vai levar vocês a uma diferenciação de peças, isso é outra coisa. Lógico que nós temos petição inicial em tudo quanto é lugar dos processos. A gente tem uma petição inicial na execução, a gente tem uma petição inicial numa ação de indenização, até aí tudo bem, tá certo? Mas dá para a gente mencionar e aprender, a gente vai aprender essas 4 peças na segunda fase, aliás, muito mais. Eu posso dizer para vocês, com toda a segurança, depois desse último exame ainda, o último exame, o 26º exame, caiu uma ação possessória, gente. Cara de direito civil, ação possessória, reintegração de posse, cara de direito civil, tranquilo. Dá para você fazer uma inicial, vai para casa sossegado, lógico que dá, desde que você se dedique. A gente brinca que na primeira aula é a primeira aula da escolha, né? Se você vai querer se dedicar, vai querer passar, beleza. Se não quiser, não adianta nada, a gente pode fazer qualquer coisa, não vai passar, tudo bem? Mas se você praticar, você passa. Então esse mito de que em civil tem 10.000 peças, mentira, tudo bem? Mentira. No fundo, a gente te ensina a elaborar na hora da prova todo tipo de peça. Basta que você tenha a estrutura, o esqueleto. A partir daí, tranquilamente a gente resolve. Beleza? Tranquilo? Então essa é a primeira pergunta que fazem. A segunda pergunta, aliás, essa pergunta é interessante. Vamos lá? É preciso, professor, ter prática para escolher a segunda fase civil? Porque muitos dos que seguem o mito de civil dizem o seguinte: ah, professor, mas quem faz civil é só quem trabalhou na área, só quem conhece. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque, de verdade falando, 4 peças, tranquilo. Ah, professor, mas e direito material? A gente tem 2 meses de direito material com os melhores professores em cada área sua. Vejam, a gente começa com consumidor, depois passa por responsabilidade civil, aulas focadas, práticas para a segunda fase, depois a gente vai para contratos, obrigações, passa por família, tudo bem? E sucessões. E tem uma dúvida também, tem muito aluno que fala assim: professor, mas eu não sou bom em família e sucessões. Ou vocês podem me perguntar: professor, mas eu estou no 5º ano, eu ainda não tive sucessões de família, ou não, pelo menos tudo. Será que eu aprendo na segunda fase? Claro que sim, e a gente sabe disso. Como a gente sabe que você, provavelmente, muitos alunos, não acabaram a faculdade, vocês têm uma aula focada em aprendizado mesmo. E o que a gente faz na segunda fase para reforçar todo esse aprendizado? Estudos dirigidos, para mostrar para vocês como que vocês vão poder se preparar para a prova. Tá? Então, do fundo do coração, dá para você aprender nesses 2 meses? Dá. Só que a gente precisa se dedicar. Aliás, eu costumo até brincar.
Tem aluno que ele vem e fala assim, eu venho de um escritório civil e eu já sei tudo das peças, dá medo. Por que dá medo? Porque esse aluno ele já vem com aqueles vícios de escritório, né? Que a gente vai ter que moldar dentro do curso. Agora, aqueles alunos que muitas vezes nunca fizeram tantas peças assim em civil, o que acaba acontecendo? Eles aprendem mais rápido o jeitão da FGV, porque eles não vieram com esses vícios, deu para entender? Até mesmo você que trabalhou às vezes no fórum, né? A pessoa trabalhava no fórum, não fazia peça. Dá para aprender? Claro que dá. Você, por exemplo, que só estagiou, mas nunca advogou mesmo, nunca fez o papel do advogado, eu só ia em fórum, tirar cópia. Dá para fazer isso? Dá para aprender também. É lógico que, continuando falando, vocês precisam se dedicar, tá bom? Dedicação, depois disso, dá para fazer a prova tranquilo. Gente, pela minha experiência, a segunda fase de civil, pode pegar as últimas provas. Eu desafio você. Pega as últimas provas em direito civil. E eu não estou dizendo para você resolver, tudo bem? Eu estou dizendo para você pensar sobre, não para resolver. Pensar sobre. Você vai ver que você consegue pensar numa solução. É verdade. Por quê? Porque a peça é prática, é tranquilo. Dá para a gente aprender de uma forma que vocês se dediquem, tá bom? A gente pega muito do pé de vocês, porque como são 2 meses, normalmente de segunda fase, são 2 meses super intensos, né? E aí, por exemplo, o aluno chega aqui, na primeira aula, achando que vai ter tudo na primeira aula, mas devagarzinho vocês vão aprendendo matéria por matéria. E a vantagem que a gente tem é que na segunda fase dá para levar o VAD para a prova. A Vademecum leva a legislação. Então, o que a gente faz? A gente prepara esse Vademecum, grifo que é importante, separa as peças importantes. E em segunda fase de civil, o que a gente costuma fazer também? A gente faz uma apostila junto com vocês, tá bom? A gente mostra para vocês como tudo isso funciona, como você prepara o seu material para a prova. Então vale a pena, tá bom? Última coisa importante, quais são os tipos de peça que caem em civil? As provas são difíceis? Bom, isso vai ao encontro daquilo que eu estou falando para vocês. E eu trouxe para vocês um histórico de quais peças caíram desde o comecinho do exame unificado, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha? Olha só que interessante. Em vermelho, todas as vezes que caiu petição inicial. Veja se eu não estou certo. Olha para mim. Veja se eu não estou certo. Não falaram que eram 10 mil peças? Não falaram? Dá uma olhadinha em vermelho, tudo inicial, estão vendo? Petição inicial que você aprende na primeira aula de civil, super tranquilo. Põe lá para mim na lousa, por favor. Olha só, mais do que 8 vezes. Aliás, já caiu uma sequência, né, de petições iniciais aí, uma sequência super grande. Aliás, no último exame, agora 26º, caiu também uma petição inicial de possessória, tá? Então dá para você fazer sem problema nenhum, tudo bem? Vamos lá, outra coisa importante. Depois do inicial, professor, o que é mais importante? Que tipo de prova caiu mais? Vem cá. Se você perceber aqui, muitas vezes, caiu, ó, apelação, aqui. E olha, agravo de instrumento. Dá uma olhadinha. Tô ticando todos para você enxergar, tá bom? Ó, agravo de instrumento. E recursos, né? Veja que todos esses vezinhos eu coloquei na frente do quê? Na frente dos recursos. Veja que se eu pudesse, então, dividir todas essas peças, no fundo, o que caiu em civil? Inicial e recurso. Estão vendo? Se você analisar cuidadosamente as últimas provas, é isso que caiu, inicial e recurso. Vejam que esse mito de que as provas são absurdas não é verdade. No fundo, de verdade falando, eu acho até mesmo uma das provas mais justas. E sabe por que esse mito foi criado em direito civil? Não sei se você sabe. Ele foi criado porque antigamente, em civil, só de civil, quando você falava assim, vou prestar civil, dentro de civil a gente tinha empresarial, tinha administrativo, constitucional e propriamente civil.
4 matérias em civil. Então, tudo isso caía em direito civil. Deu para entender? Só que depois que a FGV, a OAB, na verdade, resolveu ampliar o número de segundas fases, civil se esvaziou. Vejam, agora nós temos constitucional, nós temos administrativo, empresarial, tudo separado, e só civil, e civil mesmo. Vejam que o mito era um mito antigo, agora não é mais um mito, tudo bem? Por que isso, professor? Porque ficou com menos matéria. Se você der uma olhada, no fundo mesmo, você acaba enxergando todas essas matérias de uma forma muito mais tranquila e mais focada. É por isso que eu brinco. São 2 meses de intensivão, mas intensivão para a sua vida. Por que eu digo isso? Eu garanto para vocês, isso é experiência de aluno nosso. Por que também é boa a segunda fase civil? Você faz a segunda fase e ainda tem material para você advogar. Quantos alunos falam, eu lembro da sua aula, eu lembro que você explicou como é que fazia, eu fiz a mesma coisa na prática. Você acaba utilizando o material de segunda fase para aquilo que você faz depois, tudo bem? Isso é uma coisa muito legal, porque isso é afinidade com a matéria, isso vale muito a pena. Então vejam, se você aí, você está me olhando, perguntando assim, professor Roberto, devo escolher direito civil de segunda fase? Eu digo, se você tem dúvida, eu acho que vale a pena. Por que vale a pena? Primeiro, porque são provas justas. Segundo, porque você consegue aprender tudo o que você precisa para a segunda fase nessa época de curso, tudo bem? Dependemos do seu estudo também, óbvio. É uma via de mão dupla, né? A gente trabalha e vocês também, mas com dedicação você consegue. E em terceiro lugar, o nosso índice de aprovação é super bom, gente. Super bom. Por que é muito bom? Justamente porque a gente está naquela parte que todo mundo estuda com gosto. Gosto de fazer isso. Eu vejo as teses e peças com 1 tese, 2 teses, nada mais que isso. Então, isso é muito importante para a segunda fase, tá bom? Então, repetindo. Como é que você vai escolher sua segunda fase? Você vai escolher por afinidade e por experiência, tudo bem? Se você não tiver experiência, você vai na afinidade. Tem que gostar de civil. E como você gosta de civil? Quando você gosta dos professores. Esses professores que te deram na primeira fase. Se você ainda não é nosso aluno da MASO, não tem problema. Você tem vídeos nossos também a respeito disso. E também todo esse nosso carinho pela nossa segunda fase. No fundo, gente, a segunda fase pra gente, pra mim e pro professor Maurício Bunazar, ela é um mimo. Nós gostamos de cuidar de perto de tudo que a gente vai tratar nesse curso, tá bom? Então, se você tiver qualquer dúvida, professor, eu ainda estou em dúvida, dá para colocar no GC ainda meu contato aqui no Instagram? Coloca meu Instagram para mim. Se eu tenho dúvida, professor, preciso tirar uma dúvida ainda, ó. Tá aqui, ó, meu contato do Twitter ou Instagram. Pode perguntar para mim, eu respondo para você sem problema nenhum. Mas com toda a segurança eu digo, se você escolher direito civil, você vai estar muito bem amparado para a sua segunda fase, tá bom? Contem comigo, contem para o que precisarem e eu digo para vocês, estaremos juntos até a sua aprovação, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.